Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, mais um momento devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Meu nome é Lucas, eu sou pastor licenciado da igreja. Ao meu lado aqui está minha esposa, Annelise. E esse é um projeto da igreja, do conselho, o pastor Adalto, onde nós nos reunimos aqui todas as noites para juntos podermos cantar louvores ao nome do nosso Deus, para que juntos possamos estudar, meditar na palavra do nosso Deus. Sejam muito bem-vindos, que esses minutos possam ser minutos preciosos, abençoados na presença do nosso Deus. Te convido a deixar tudo de lado, as preocupações, a não dar atenção ao que está acontecendo à sua volta, que você possa estar realmente focado em Deus e que possamos ter realmente uma presença agradável na presença do nosso Deus. No Salmo de número 113, Salmo de número 113 vai dizer: Aleluia! Louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre de mãe de filhos. Aleluia. Sim, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nosso Deus. Ele é exaltado sobre tudo, sobre todas as terras, sobre toda a terra. Convido você a cantar, louvar conosco esses cânticos. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Sim, louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre felizes são os perseguidos, e esse cântico ele nos desafia a louvar a Deus frente a qualquer situação, frente a qualquer dificuldade. Cante conosco mais esse cântico. Perto
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, eu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Bom, irmãos, dando continuidade à nossa devocional, vamos caminhando para o nosso estudo. Hoje iremos falar sobre a oitava e última bem-aventurança. E muito feliz por chegarmos ao final aí da nossa série dos Felizes São. E para a meditação desta noite, eu convido você a ler comigo
Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento que temos de estarmos juntos, podendo cantar louvores ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Pedimos ao Pai que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, que possamos sair daqui transformados pela tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que eu oro agradecido. Amém. Irmãos, é sempre bom lembrar que o Evangelho de Mateus tem como seu público-alvo os judeus. E os judeus, eles aguardavam a vinda do rei, o Messias, que iria tirá-los do jugo do Império Romano e reinar sobre eles. E é por isso que Mateus tem a preocupação de apresentar Jesus como sendo este rei, o rei dos reis. É por isso que em Mateus nós vamos ver muito a respeito do reino dos céus. E Jesus vai começar o seu ministério dizendo que o reino dos céus chegou, e o reino dos céus ele não é um reino de material, não é um reino físico, mas é um reino de consciência. É um reino de uma mudança de perspectiva. É um reino a qual vivemos segundo a vontade de Deus. E Jesus, quando começa então o seu sermão, o Sermão do Monte, ele vai apresentar características desse cidadão do reino dos céus. E a principal característica do cidadão do reino dos céus é que ele é feliz, bem-aventurado. É uma felicidade que jamais acaba, é uma felicidade que não tem fim. E como nós já vimos nos últimos encontros, o cidadão do reino dos céus ele é feliz porque ele anda na contramão de tudo aquilo que o mundo ensina. O cidadão do reino dos céus, ele é feliz porque ele não vive segundo o padrão do mundo. Pelo contrário, ele é feliz porque vive segundo a vontade de Deus. Ele é feliz porque ele chora pelos seus pecados. Ele é feliz porque ele tem fome e sede de justiça. Ele é feliz porque ele é misericordioso. Ele é um pacificador. E todas essas qualidades, que tornam o cidadão do reino dos céus feliz, ele vai na contramão daquilo que o mundo ensina. Ele é totalmente o oposto do padrão segundo o mundo. O mundo não aceita nada que fuja do seu jeito de ser. E assim é inevitavelmente que vai acontecer perseguições. E a primeira pergunta que nós precisamos aqui fazer a respeito disso é: por que somos perseguidos? E a resposta é: nós somos perseguidos por vivermos segundo a vontade de Deus. Somos perseguidos porque nós temos características de Deus, de Cristo Jesus. E é por causa de viver segundo a vontade de Deus, é porque viver em intimidade, viver num relacionamento com Deus, é por isso que nós somos perseguidos. É interessante que Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, Paulo vai dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que querem ter intimidade com Deus, todos aqueles que se relacionam com Deus, vivem segundo a sua boa, perfeita, agradável vontade, inevitavelmente será perseguido. Não tem como você andar com Deus e não ser perseguido, seja ela de qual natureza for, como vamos conversar um pouquinho mais. E é Paulo quem diz isso, e Paulo ele viveu os dois lados da moeda.
Paulo antes ele era um perseguidor, alguém que ia para fazer mal contra os seguidores de Cristo. E após ter um encontro verdadeiro com Jesus, após ter intimidade com Jesus, se relacionar com Deus, viver segundo a vontade de Deus, Paulo agora começa a ser perseguido. Então, por que somos perseguidos? Nós não somos perseguidos por causa da roupa que usamos, não somos perseguidos por causa do time que torcemos ou pela classe social que estamos. Sim, seremos perseguidos e felizes seremos quando perseguidos por causa da nossa intimidade com Deus. Felizes seremos quando formos perseguidos por causa do nosso relacionamento com Deus. E precisamos nos perguntar então que tipo de perseguição nós estamos sujeitos. E o texto que nós lemos vai dizer que é a respeito de injúrias, agressão, mentiras, ser expulso de alguns lugares. Sim, o cidadão do reino dos céus, as pessoas, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, vivemos em intimidade com Deus, as pessoas vão nos perseguir, as pessoas vão se afastar de nós, vão querer nos derrubar. Algumas amizades serão desfeitas. E vamos passar não somente pelos mais diversos tipos de perseguições, como, por exemplo, perseguições que possam fazer mal ao nosso próprio corpo, à nossa própria carne. Os primeiros cristãos, eles foram apedrejados, eles foram lançados para as feras, eles foram queimados em fogueiras, foram crucificados, decapitados e tantas outras coisas. Desde Estevão até os dias de hoje, pessoas têm perdido a vida, por causa de Cristo. Aliás, em Atos 1, capítulo 8, Jesus vai dizer que nós seremos suas testemunhas. E a melhor tradução ali para a palavra testemunha seria mártir. Sim, nós somos chamados para morrer por Jesus. Quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós seremos perseguidos e vamos sofrer, pode ser que aconteça, de sofrermos coisas físicas. E muitas vezes, porque algo que acontece em nossa vida, tão pequenininho, a gente já fica triste, chateado com Deus. Podemos sofrer perseguições de maneira verbal. Os mesmos primeiros cristãos que sofreram coisas físicas contra o seu corpo, eles foram acusados de serem mentirosos. Eles foram acusados de praticar canibalismo. Eles foram acusados por de ser incendiários. O canibalismo por causa da ceia, porque comer do pão, comer da carne, o beber do sangue de Cristo. Eles mentiram a respeito deles. Eles falavam falsidade, prejudicavam seus empregos, seus negócios. Tudo isso porque eles queriam viver segundo a vontade de Deus. Sim, ser um cidadão do reino do céu, ser um discípulo de Jesus, é ter a certeza que iremos passar pelas mais diversos tipos de situações de perseguição, de sofrimento. E como que nós devemos encarar, então, essas perseguições, como nós devemos comportar frente a isso? O texto vai dizer regozijando, exaltando, louvando o nome do nosso Deus. Isso é muito difícil. Frente ao sofrimento, frente à perseguição, seja ela verbal ou física, nós somos chamados a regozijar, nos alegrar, exaltar o nome do nosso Deus. Não pela dor que estamos sofrendo, mas sim porque estamos sendo confundidos com Jesus. Sim, porque nós estamos vivendo na contramão do mundo, vivendo segundo a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos ter, frente às perseguições, precisamos ter discernimento. Jesus, na parábola do semeador, vai dizer que existe uma semente que cai no solo rochoso. Porém, por não ter aonde fincar as raízes, aquela planta morre. E Jesus vai comparar isso sendo o coração das pessoas. Quando começam as perseguições e dificuldades, acabam abandonando o Evangelho. Precisamos entender que caminhar, ser um discípulo de Jesus, é ter a certeza que nós vamos sofrer por Jesus. E esse sofrimento faz parte. Paulo vai dizer a Filipenses que para nós foi nos dado o privilégio de não somente
usufruir das bênçãos celestiais, mas também foi nos dado o privilégio de sofrer por Cristo. Sim, é um privilégio poder sofrer por Cristo. E quando passarmos então por momentos de perseguições por causa de Cristo Jesus, nós precisamos ter o discernimento e nos mantermos firmes e fortes. Temos alegria. Tiago vai dizer que quando passarmos por lutas, perseguições, dificuldades, precisamos encarar isso com alegria, porque essas situações, essas lutas, dificuldades, elas nos dão oportunidade de crescer, de desenvolver a nossa fé, de termos cada vez mais a aparência de Cristo Jesus. Frente às perseguições, nós somos chamados a louvar a Deus. Esse texto de Atos 16 é um texto que mexe muito comigo, como nós cantamos no começo, perto quero estar, e ele vai dizer no refrão, eu louvarei, não importam as circunstâncias. Eu me lembro desse texto de Atos 16, onde Paulo e Silas, por causa do evangelho que eles pregavam, eles foram levados à praça pública, arrancaram-lhes suas roupas, bateram neles, apedrejaram e foram lançados no cárcere. Em meio a tanta dor, humilhação, diz o texto que eles começam a louvar o nome do nosso Deus. Eles ficam alegres. Eles ficam alegres porque eles sofreram por causa de Cristo. Sim, nós temos que louvar a Deus quando nós, com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus, quando a gente precisa louvar a Deus, quando a gente começa a viver intimidade e começamos a incomodar o mundo vai nos perseguir. Isso significa que estamos realmente vivendo certo. Precisamos nos perguntar, temos tido perseguições, estamos sofrendo perseguições? Será que nós temos perdido amizades por causa de Jesus? Será que por causa de Cristo, da nossa amizade com Deus, as pessoas têm nos tirado de alguns grupos de WhatsApp? Ou será que a gente ainda faz parte de grupos, de rodas, onde existem palavras que não edificam? Sim, felizes são aqueles que sofrem por andarem com Deus, por terem intimidade com Deus. E qual é a recompensa de sofrer perseguição por Jesus? A recompensa é tomar posse do reino dos céus. Sim, aqueles que sofrem por Deus, aqueles que são perseguidos em nome de Jesus, eles terão posse do reino dos céus. E ter posse do reino dos céus é viver na presença de Deus. E quando nós vivemos na presença de Deus, passamos a viver sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva, nós temos felicidade. Somos felizes, sim. Somos felizes porque sabemos que a dor do sofrimento presente por causa da perseguição de Cristo, ela não vai durar para sempre. Temos a certeza que a perseguição pode durar uma noite toda, mas temos certeza que pela manhã vem alegria. Temos a certeza que mesmo sendo perseguidos, o próprio Deus, o próprio Cristo irá nos consolar. Somos felizes porque sabemos que é necessário passarmos por um momento de luta, de dificuldade, para recebermos a glória. É necessário passar por um deserto para adentrar na terra prometida. É necessário passar pela cruz para receber a coroa. Sim, somos felizes porque nós temos certeza que fazemos parte do reino de Deus. Somos perseguidos porque nós somos confundidos com Jesus. Adentrar no reino dos céus. Adentrar no reino dos céus é ter a consciência que nós não estamos sozinhos. Ser perseguido por Jesus nos coloca num grande e seleto grupo de pessoas, compostas por profetas, por apóstolos, por seguidores de Jesus de todas as épocas, que sofreram os mais diversos tipos de perseguição por causa de Cristo Jesus. Sim, é ter a certeza que nós não somos únicos, ter a certeza que é um privilégio realmente fazer parte do povo de Deus. A recompensa por ser perseguido por Jesus é tomar posse, é viver, adentrar no reino dos céus. Precisamos nos perguntar, mais uma vez eu trago essa aqui a dúvida, o que tem acontecido conosco quando nós vivemos com Jesus? Será que nós estamos sendo perseguidos? Será que temos perdido amizades? As pessoas estão querendo nos derrubar? As pessoas têm falado mal de nós? Ou será que nada disso tem acontecido?
infelizmente ou felizmente, a Bíblia é clara. Andar com Deus é ter a certeza que iremos passar por perseguições. Porque se perseguiram Jesus, se fizeram mal para Jesus, também farão mal conosco. Para concluir, meus irmãos, Policarpo, bispo de Esmirna, ele foi um mártir que viveu ali no século II, mais ou menos. E antes tentaram de diversas maneiras que ele negasse a sua fé em Cristo. E antes de morrer, ele vai dizer o seguinte: olha, durante 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso agora blasfemar do meu Rei e Senhor? Sim, aquele homem frente, sabendo que ali ele iria morrer, ele olha para a sua vida e vai dizer: olha, ao longo de toda a minha vida, eu só tive bênçãos, só tive alegria, só tenho tido a satisfação por viver intimidade com Jesus. Como por que agora, no final de tudo, eu vou negar? Quantas vezes nós negamos a nossa fé? Quantas vezes nós brigamos com Deus por coisas tão pequenas? Coisas que não aconteceram como nós gostaríamos. Sim, temos que ter certeza que perseguições, dificuldades irão acontecer por seguirmos a Deus. Porém, Jesus vai dizer: não desista. Ainda que isso custe sua vida, continue crendo. Tenho a coroa da vida sob medida preparada para você. Sim, devemos ser fiéis até a morte. Porque se formos fiéis até a morte, frente às perseguições, às lutas e dificuldades, nós temos a certeza da coroa da vida que Deus tem preparado para cada um de nós. Que possamos, meus irmãos, viver de maneira digna, que possamos viver realmente em intimidade com Deus, mesmo que isso cause perseguições, dor, lutas, mas a certeza que mesmo assim nós seremos felizes por estarmos dentro da presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite a vivermos desta maneira. Quero orar com você, feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos comprou, pagou um alto preço por nós. E podemos fazer parte da tua família, podemos fazer parte do teu reino. Nos capacite, ó Deus, a vivermos segundo a tua vontade. Fortaleça a nossa fé, nos dê força para passarmos e enfrentarmos as mais diversas perseguições. Que possamos, ó Deus, com a nossa vida, anunciar do teu amor, das tuas misericórdias. Cuide, ó Deus, de cada um que está orando comigo nesta noite. O Senhor conhece os problemas, os corações. Que possamos realmente, ó Deus, descansar em Ti. É em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um grande abraço, lembrando que amanhã às 19h30 teremos aqui a nossa live com o pastor Adalto. Nós estamos ainda em campanha lá na igreja, campanha solitária de alimentos. Se você puder, os irmãos já têm nos ajudado muito com a doação de alimentos. Então, se você puder doar alguma coisa, nos ajude para levantarmos cestos e abençoar pessoas. Se você estiver precisando de algo, também pode passar lá na igreja às 9h30, às 11h, para buscar ou levar algo para quem precisa. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.